Olá pessoal, boa tarde. Vamos começar então nossa segunda aula de limnologia e nós vamos falar hoje sobre a gênese dos ecossistemas lacustres, né? A formação dos diferentes tipos de ecossistemas lacustres. Os ecossistemas lacustres eles vão ocorrer, né? E algumas características são importantes para a formação deles. Como, por exemplo, a depressão natural do terreno, né? Então, eu tenho uma depressão, forma uma região que é propícia a acúmulo de água. A quantidade variável de água, né, da chuva ou uma nascente local, também são características propícias ao aparecimento de um ambiente lacustre. Né? A quantidade de água de um determinado local vai depender do clima da região, ou seja, dando um exemplo daqui, da nossa região, né? Do sertão. Nós temos aqui 9 meses de seca, né? E 3 meses aproximadamente de cheia ou de chuva, né? Então, a quantidade de água, ela é muito variável, né? Vai depender muito do clima do local. Então, por isso que aqui nós temos a formação de corpos d'água intermitentes. Né? O que são intermitentes? Que secam. Né? Eles não ficam o tempo todo com água, como por exemplo o Rio São Francisco. O Rio São Francisco é o tempo todo com água. Né? É um rio perene. Aqui no sertão nós temos tanto rios, né, como lagoas, né, que são intermitentes, que secam nesse período de seca, e quando começa a chover, eles enchem novamente, tá certo? As dimensões desses corpos d'água e a profundidade também são muito variáveis, né? Mas a grande maioria é pequena. Aqui, pessoal, eu queria fazer uma colocação para vocês importante, uma questão da terminologia, né, das palavras. Porque existe diferença entre lago, lagoa e laguna, tá certo? A gente vai falar sobre isso. Mas vocês podem já ir procurando essa diferença entre lago, lagoa, laguna, né? Que inclusive, por exemplo, quando você está na língua no inglês, você tem essas diferenças, né? E às vezes você está lendo um artigo e aparece lá, né? Diferentes nomes e você acha que é tudo a mesma coisa, quando na verdade não é, tá certo? São diferentes em relação às dimensões, são diferentes em relação à profundidade, são diferentes em relação à sua origem, né? A sua gênese, a sua formação. A gente vai falar um pouco disso mais pra frente, tá bom? Em geral, as águas têm baixo teor de íons dissolvido se comparadas às águas oceânicas, né? Isso nos ambientes lacustres. Porém, a gente não pode esquecer daquilo que a gente já falou na primeira aula. Isso vai depender muito da região que a gente está falando, né? Por exemplo, aqui na região semiárida, o que acontece é que nós temos uma evaporação superior à pluviosidade. Com isso, nós temos o que? A concentração de íons, né? A água evapora e o sal, os íons, ficam retidos no local. E muitas vezes a gente acaba tendo uma água de uma determinada lagoa, né? Salinizada, né? Porque os solos aqui são salinizados. Então, isso é em favor, né? Graças a pouca chuva e muita evaporação, né? Então, quando a gente diz que a maioria dos corpos lacustres tem água doce, ou seja, tem pouco ou baixo teor de íons dissolvido, a gente tem que prestar bastante atenção nisso, porque não é uma unanimidade. Depende também muito da região que a gente está falando. A gente falou isso na primeira aula, né? Que embora a disciplina de limnologia
ela se diferencia de oceanografia, porque oceanografia vai estudar os ambientes de água salgada e nós, liminólogos, estudamos os ambientes de água doce. Essa água doce, dependendo da localização que você está, ela não pode não ser tão doce assim, embora seja considerado um ambiente lacustre, tá bom? Então, por isso que eu estou dizendo que regiões áridas ou com longas secas possuem uma alta concentração de íons dissolvidos. Esses lagos, né, esses ambientes lacustres, eles são elementos permanentes da paisagem, pois eles são fenômenos de curta durabilidade na escala geológica, né? Eles podem surgir e desaparecer de acordo com o próprio metabolismo deles, né? E como, por exemplo, o acúmulo de matéria orgânica no sedimento, deposição de sedimentos transportados por afluentes. Isso tudo pode fazer com que esses ambientes lacustres, de uma hora para outra, eles podem desaparecer, né? Ou aparecer em alguma região, tá certo? Então, eles são fenômenos de curta durabilidade numa escala geológica. Lembrando que aqui eu estou falando de uma escala geológica, não é de hoje para amanhã, né? Porque a escala geológica é uma escala diferente, né, do que a nossa escala de tempo que a gente usa, tipo 10 anos, um século, 2 séculos, né? A geológica ela é muito mais, um tempo muito superior a essa escala normal que a gente usa para contar o tempo, tá certo? Bom, em relação à origem e formação desses ambientes lacustres, eles podem ser endógenos ou exógenos. Os endógenos são movimentos diferenciais, eles podem ser formados através de movimentos diferenciais da crosta terrestre ou podem ter origem vulcânica, né? E os exógenos, eles podem ter origem graças às glaciações, que a gente sabe que na escala geológica, olha lá de novo a escala geológica, ocorreram várias glaciações na Terra, né? Podem ser formadas através das várzeas, das cheias e da erosão e sedimentação. Agora a gente vai falar e exemplificar cada um desses. Esse primeiro tipo endógeno, né, que é através dos movimentos diferenciais da crosta terrestre, eu estou me referindo aos movimentos das placas tectônicas que ocorrem na superfície da Terra, né? Então essas placas tectônicas podem deslizar e nesse deslizamento abre-se algumas fendas que acabam sendo ocupadas por água quando chove e ali forma um lago que não existia, mas que devido a essa movimentação das placas tectônicas passam a existir naquelas fendas, né? Exemplo desses lagos endógenos que tiveram formação a partir de movimentos de placas tectônicas, nós temos o Lago Vitória na África, o Mar Cáspio entre a Europa e a Ásia, que apesar de ser chamado de mar, é um lago, né, como o Mar de Aral, que a gente falou na primeira aula, de água salgada, né? E esse lago nos Estados Unidos. Nós temos também outros lagos bastante importantes formados por falha tectônica, né? O Baiakal, que é super importante, é um dos lagos mais importantes na Rússia, né? Profundo, possui cerca de 635 quilômetros de comprimento, 80 quilômetros de largura, né? No ponto que ele é mais largo, e contém 1/5 de toda a água doce do planeta. Temos também como resultado endógeno, né, de falha tectônica, o lago Tanganica, que fica na África, com um comprimento de 673 metros, né? Uma largura máxima de 50 quilômetros, superfície de quase 33 mil quilômetros e é o segundo maior lago de todo o continente. E esse lago Taui, nos Estados Unidos, que é maior lago alpino da América do Norte, né, com profundidade de 50 metros, não, de 501 metros, desculpa, o que fez dele o segundo mais profundo dos Estados Unidos. Esses lagos de origem
que é o segundo tipo, né, que nós vimos, os lagos de falha tectônica, e agora os lagos vulcânicos, que também são endógenos. Os lagos de origem vulcânica, eles podem ser formados a partir do cone de dejeção do vulcão, e nesse caso nós temos 3 tipos quando isso acontece, que são os lagos de cratera, os lagos do tipo maar, é maar mesmo, tá? Não é mar, é maar, tem 2 As. E lagos de caldeiras. Ou então nós temos um segundo tipo de origem vulcânica, que são os formados a partir do represamento de vales, devido ao magma que é expelido pelo vulcão. Então esse desenho, ele mostra bem esses 2 tipos aí, né? Caldeira, cratera, barragem, maar. Certo? Então, veja que a caldeira é formada pela dejeção, né, do cone de dejeção. Ele é formado lá no cone de dejeção do vulcão. Cratera também, olha lá. Cratera, caldeiras, né? E o do tipo maar, que é esse último tipo aqui que vocês estão vendo, né? Que é uma cratera que se forma em um determinado local, que é chamado tipo maar. E o de barragem, que a lava do vulcão escorre, né? E abre um local, aquele local é propício para o acúmulo de água também, tá vendo? Que é o de represamento de vales, devido a esse magma que foi expelido pelo vulcão. Aqui outro exemplo, né, de lago tipo barragem, mostrando aqui esse lago imenso do tipo barragem, né? Esse lago é localizado a 1962 metros acima do nível do mar, rodeado por montanhas íngremes, possui cerca de 25 quilômetros de comprimento e 7 quilômetros de largura. Há 28 ilhas que pontilhando o centro dele, do lago, e 44 metros de profundidade. Eles são muito profundos. Vocês se lembram que na primeira aula eu falei para vocês, né? Aqui mostrando o magma, né? O vulcão em erupção, o magma sendo levado, né? Entrou em erupção, derrama aquela lava, né? E forma os lagos que a gente chama os lagos de barragem. Então, esse lago aqui, Bunione, ele é um lago desse tipo, formado dessa forma, né? Vocês se lembram que na primeira aula eu tinha dito a vocês que a limnologia, ela iniciou os estudos, né? Ela iniciou-se como uma ciência a partir do estudo de lagos, lembram disso? E lagos extremamente profundos. Então vocês estão vendo aí por que é, né, que acontece, por que a gente começou a estudar os lagos em limnologia, né? Porque todos esses países da Europa e da Ásia, né, e da África também, eles todos são muito mais ricos em lagos do que em rios, né? Muito mais ambientes lacustres, ambientes de água doce, muito mais em ambientes lênticos do que lóticos, diferentemente do Brasil, né, que tem muito mais rios do que lagos, tá? Aqui é um outro tipo, né, o tipo maar que a gente viu, e aqui só mostrando esses lagos aqui, ó, no nosso exemplo, que eu não vou nem me arriscar a falar o nome deles, né? Esse daqui quase que só tem consoantes, né? Poucas vogais. Surgem a partir de explosões gasosas, né? A gente já viu. E o afundamento da superfície da região atingida. Nesse caso, não há derramamento de lavas, né? Veja, eu vou voltar lá atrás para vocês se lembrarem do tipo maar. Eles são circulares e apresentam grande profundidade em relação à sua área. Não teve derramamento de lava, né? É esse tipo aqui que vocês estão vendo aí do lado direito, tá certo? Bem mesmo esses aqui que a gente tá vendo, tá vendo?
eles são muito profundos se comparados com a área que eles ocupam, né? E aqui alguns exemplos de lago vulcânico formado por caldeiras, né? Aí sim, tem a participação vulcânica, né? Os lagos glaciais, que a gente chama, né? Já são os lagos exógenos, tá certo? Então, nós falamos dos lagos endógenos e agora vamos falar dos lagos, dos tipos de lagos exógenos. Um dos tipos de lagos exógenos são os lagos glaciais. Eles surgiram principalmente durante a última glaciação, há mais ou menos 10.500 anos. Eles estão localizados nas regiões temperadas, assim quase que toda a totalidade dos lagos europeus tem essa origem, né? Na Finlândia existem cerca de 33.500 lagos resultantes da atividade de geleiras. Nós vamos ver como é que se forma. Então vejam aí, né? Uma geleira. Essa geleira, acompanhem, né? Tanto a fotografia como a figura mostra direitinho. Uma geleira, ela derrete, né? E quando ela derrete, veja que essa moraina que a gente chama, a gente vai falar agora, ela é levada, quer dizer, esse gelo, né, esse sedimento é levado, né, e ele vai abrindo espaços que vão formar ambientes propícios também à formação de lagos, ó. Né? Às vezes a geleira, quando ela derrete, o local onde ela passou, que ela vai abrindo esses espaços, ela vai derretendo e formando lagos, com água proveniente da geleira que derreteu, tá certo? Então são vários, vejam aí na figura. Esse sedimento que ele é levado é chamado de moraina ou morena, tá? Os lagos glaciais, né, como eu tô falando aí, eles podem ser do tipo de em circo, não é em círculo, tá? É em circo. Esses barrados por moraina ou morena, como eu falei agora, que são os mais comuns. Os fiordes, que vocês já devem ter visto nos filmes europeus, que mostram muito esses lagos, são muito bonitos, né? E lagos em terreno de sedimentação glacial. Então, os lagos glaciais do tipo circo são resultantes da ação de congelamento e descongelamento da água. Em geral, esses lagos são pequenos e são rasos, sendo comuns nas montanhas, né? E possuem essa forma circular ou uma forma de anfiteatro. Por isso que ele é chamado em circo, né? É como se você, quando você chega no circo, tem aquelas cadeiras, né? Como se fosse um anfiteatro. Por isso que ele não fica planinho, né? Ele tem uma parte mais alta, uma parte mais baixa, por isso que ele é chamado de circo. E esse daí é um exemplo de um tipo de lago desse que ocorre na Áustria. Então são nesses países muito frios, né, gente, que nevam. Que a maior parte do tempo você tem neve, né? Outro tipo de lago glacial, como eu já falei, são esses vales barrados por morena ou moraina, né? Que são formados pela obstrução de vales por sedimento que é transportado das geleiras, que são normalmente em blocos que eles são transportados, né? São blocos de argila. E um desses exemplos é o que acontece nesses lagos na Suíça e nas regiões mais frias dos Estados Unidos, né? Eles são chamados de lagos barrados por morainas. Um outro tipo de lago glacial, como eu falei para vocês, são os fiordes, né? Que ocorrem lá na Noruega, que são muito bonitos esses lagos, são resultantes da escavação desses vales nas escarpas das montanhas, pela ação da própria erosão glacial. Eles são geralmente muito longos, estreitos e profundos. Hoje, muitos desses lagos estão submersos, ou então foram invadidos pelo mar, né? Se a gente considerar que houve um aumento aí significativo do nível do mar e esse mar adentrou o local onde estavam localizados esses lagos, né? E muitos desses lagos acabaram desaparecendo, tá? Como um dos efeitos do aumento da temperatura da Terra, né? Bom,
E lagos em terrenos de sedimentação glacial, né, são irregulares, esses lagos foram formados pelas irregularidades dos terrenos, então eles são irregulares, são formados por morainas, deram origem a um grande número de lagos que recebe o nome de lagos de caldeirão, que podem ter origem de diferentes maneiras, né? Ou depressões existentes em locais de antigas geleiras continentais que foram preenchidas com água, como esse lago Barré nos Estados Unidos, ou então esse lago, esse outro tipo de lago, que é esse deslocamento de gelo, que não foi aquela grande quantidade de moraina, como eu falei para vocês, aquele sedimento, mas esse bloco de gelo que se deslocou, né, chamado de tótses, né, que desprenderam das geleiras e foram posteriormente transportados de maneira a servirem de ponto de apoio para o acúmulo de morainas, que em muitos casos o aterraram, ficando o gelo protegido do calor e levando muitos anos para descongelar. Então ele fica enterrado pela moraina que passa por cima, ele fica na parte de baixo, esses blocos maiores aqui embaixo, aquele sedimento passa aqui por cima, então ele fica protegido. Até o momento que você tem um aumento da temperatura, derrete e acaba, quando derrete, forma um lago ali na parte de baixo onde estava aquele gelo. É um lago extremamente gelado, né? Com baixas temperaturas, mas ele consegue se formar ali e forma realmente um lago que a gente consegue ver isso na Alemanha. É muito comum esse tipo de lago. Existem lagos formados pela dissolução de rochas, né? Dissolução ou também erosão de rochas, né? Esses lagos, eles são resultantes do acúmulo de água em depressões. Então, toda vez que tem uma depressão, eu vou ter um acúmulo de água e ali vai formar um lago, né? E devido à solubilização de rochas calcárias, então aquele lago ele vai ter essa configuração química, né? Ou então de salgema, que é quando é formado através da dissolução de cloreto de sódio, que é o que acontece na França e na Sibéria, né? Ou de gipsida, que é o que acontece nos Alpes franceses, que aí é resultado do sulfato de cálcio, né? Da erosão de sulfato de cálcio. E como agente solubilizador disso, a gente tem a água da chuva, que vai solubilizar, vai derretendo, né? E ele vai formando aquele lago ali resultante dessa dissolução dessa rocha, ou mesmo água subterrânea, ou às vezes as duas coisas, tanto a chuva como a água subterrânea. É o que a gente vê, por exemplo, no Poço Verde, em Minas Gerais, né? Que é um lago de erosão de rochas calcárias, por isso que ele tem essa cor diferenciada, né? E também lago de solubilização de rochas de gipsida, como esse daí que acontece na França, né? Veja que ele fica incrustado na rocha. Um outro tipo também bastante interessante é a formação de lagos por atividade de castores, né? Essas duas espécies aí, castor canadensis e castor fiber, eles acabam abrindo, né? Eles vão colocando esses gravetos, né? E depois eles abrem um caminho no meio desses gravetos para dar acesso a um determinado corpo d'água. Aí essa água desse local que estava passando ali, que geralmente é um rio, acaba formando um lago paralelo àquele local, tá certo? E isso é um tipo de lago formado, né, encontrado no Canadá e é formado por uma espécie nos Estados Unidos, no Canadá e também na Europa, e é formado por essas duas espécies, né? Um outro tipo de formação de lago é formado pelo impacto de meteorito. Esses tipos são mais raros, né? Porque os meteoritos, não, felizmente, nós tivemos alguns episódios de meteoritos, né, de meteoros que caíram na Terra e que formaram verdadeiras crateras em vários lugares do globo terrestre, e como esse na Laguna Negra, que fica na Argentina, que formou essa depressão e ali chove, acumula água e forma um lago ali que teve origem através do impacto desses meteoritos, né? Um outro tipo, né, e agora a gente já começa a falar um pouco de um tipo de lago formado aqui no Brasil, que é muito comum,
são esses lagos formados pela atividade de rios, que são lagos de barragem, lagos de ferradura ou de meandros, lagos de inundação, que também são chamados baías ou lagos de várzeas. Todos esses ocorrem aqui no Brasil, a gente vai falar. E as baías do Pantanal, né, que são um tipo de lago de inundação, elas se formam de duas maneiras. Também através da solubilização de rochas calcárias, mas aí no caso os dolomitos, que são existentes naquela região, né, que são os lagos de dolina, e também a depressão do terreno, que são alcançados periodicamente pelas inundações. A gente vê no Pantanal aquelas figuras maravilhosas, né, aquelas fotos de satélite linda, com aquelas formações diversas de lagos, né, que são formados dessas duas formas que eu falei. Eu vou mostrar aqui. Então, os lagos de barragem, né, gente, são esses lagos aí. Você tem um rio principal, né, a calha principal de um rio, que transporta uma grande quantidade de sedimento. Essa grande quantidade de sedimento ela vai sendo depositada ao longo do seu leito, vai provocando ao longo do tempo uma elevação do nível do seu leito e causa um represamento dos seus afluentes, né? Então são transformados em lagos. Vejam a figura esquerda, né? E a foto de satélite do lado direito. Então aqui do lado esquerdo é um croquis, né? De uma fotografia aérea da Amazônia, e ali do outro lado, né, uma fotografia de satélite mostrando que o lago sofreu o rio, né, a calha principal do rio sofreu essa elevação e o sedimento foi sendo depositado e até o momento em que houve um represamento do seu afluente e a formação do lago. Esses lagos de ferradura ou de meandros é muito comum no Brasil, vai se depositando, né? Você geralmente tem uma curva de rio, que a gente chama, né? Você tem uma curva, e essa curva de rio vai sendo depositado sedimento, 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 principalmente quando a gente não tem a proteção que deveria ter nas margens dos rios, né? Que é para evitar esse tipo de coisa, né? O assoreamento do rio. Então, as matas ciliares, elas protegem os rios de acontecer exatamente isso, né? De você ter, através dos ventos, né? Você tem o carreamento de areia, né? Desse sedimento todo que está na parte de fora, vai sendo levado para dentro do rio e vai assoreando o rio. Mas em alguns locais onde você tem esse braço de rio, né? Essa curva de rio, você vai tendo o depósito desse sedimento ao longo de muito tempo, até que fecha e ele vira um lago separado, mas com a água originária daquele rio, né? Mas acaba não tendo mais contato com o rio. Ele fica o que a gente chama de braço abandonado ou meandro abandonado. Muito comum no Brasil esse tipo de ecossistema. Então, mostrando aí, né, o Brasil pelo próprio terreno, né? Veja a última figura do lado direito, né? A quantidade de rios que a gente tem, meandrântico, né? Formam meandros. Então, por causa do terreno, do próprio terreno. Então, vocês podem ver aí que depois de muito tempo vai havendo essa deposição e esses vai formando esses verdadeiros braços abandonados em grande quantidade que viram lagos, né? É como se desprendesse um pedaço, aquele pedaço do rio fosse desprendido dele, né? E o rio continua no seu curso normal. Então é muito comum, você tem o rio e próximo a ele você tem um lago que tem origem, que veio daquele rio, né? E pronto, chegamos lá naquele tipo de lago, também muito comum no Brasil, tanto na Amazônia como no Pantanal, que são as baías ou lagos de várzeas, né? Quando você tem um período de muita chuva, então você tem o aumento do nível da água, né? E essa água ocupa um espaço imenso, né? Inclusive acaba até afogando, né? Essas árvores, tá certo? Você acaba nem vendo muitas vezes essas árvores, porque elas estão na parte de baixo, né? Foram
engolidas ali por aquela água que ocupou o local com a cheia, né? E então o canal do rio ele fica desproporcional, né? Ele tinha um canal, uma calha principal e ele acaba tendo o dobro de água, né? Perde-se então a referência do canal principal. E aí formam essas baías, que é o que a gente vê, ou várzeas, que a gente fala muito e vê muito na Amazônia, né? Inclusive aquelas casas que são construídas na Amazônia, aquelas palafitas, é em função disso. Só que a gente não pode esquecer que na Amazônia a gente tem 6 meses com água, né? De cheia, que a gente fala, e 6 meses de vazante, né? De seca, né? Que vai diminuindo a água. Então, por isso que fica muito tempo com, né, aqueles solos são encharcados. É essa palavra que eu queria falar, das árvores que ficam encharcadas, né? Eu estava esquecendo dessa palavra. Mas você tem esse vegetal fica encharcado, né? E aí você só consegue transitar com o auxílio de barcos, né? E aquelas palafitas são construídas mais altas que é para a pessoa não ficar inundada, né? Isso demora 6 meses, né? 6 meses dessa forma. Mostrando aí a Lagoa Mandioré, né? Isso também ocorre no Pantanal, tanto no Pantanal como na Amazônia, né? Veja aí o Pantanal Mato Grossense, quantos lagos são formados. Quando chega a seca, não. Esses lagos secam e a água fica apenas na calha principal do rio. Né? Isso, na verdade, é um extravasamento do rio, né? Que aumentou muito. Então, ele acaba formando esses lagos pelo seu extravasamento. Bom, quando a gente fala aqui, por exemplo, do Rio São Francisco, né? Vejam que também é muito peculiar o que acontece aqui, né? A formação de ambientes lacustres aqui no Rio São Francisco, a gente tem a formação de ambientes lacustres artificial, né? Que é, por exemplo, o que aconteceu quando a gente tem a formação de barragens, onde você tem um ambiente, como eu falei na primeira aula, um ambiente híbrido, né? Que você tem um rio que tinha uma velocidade de corrente, né? Era um ambiente lótico, e ele passa de lótico para lêntico. Né? Você tem o extravasamento também das laterais, a gente falou isso na primeira aula, né? Esse extravasamento das laterais. Você também tem o encharcamento do vegetal quando é construída uma barragem, né? Por isso que aumenta os processos de eutrofização, porque aumenta também a matéria orgânica, né? Então, por isso que é considerado um super impacto ambiental a formação, quando você tem a construção de uma barragem, né? Tem que ser justificado o custo-benefício da construção dessa barragem, porque o impacto ambiental é imenso, né? Você tem que ter alocação das pessoas para outros locais, não é isso? Como foi que aconteceu em Sobradinho. Sobradinho tem a formação de um lago, que já foi considerado o maior lago do mundo e hoje é considerado o lago maior da América Latina, né? Por quê? Porque a formação de uma represa, ela tem como objetivo, né, ter esse lago, porque seria uma forma de você ter aquela água ali represada para você usar para várias atividades. Caso falte água, você tem aquela água ali represada daquele lago. Então, tem inúmeros benefícios, né? Uma represa como Sobradinho, né? Que é aqui próximo, na Bahia. Se nós estivéssemos presenciais, a gente faria essa viagem para vocês conhecerem, quem não conhece, né? Mas é um local bem interessante para se conhecer, quem ainda não conhece, Sobradinho, que você vê o lago imenso, uma grande quantidade de água, né? Um volume de água absurdo, e que Sobradinho não é só, não foi construído apenas para a produção de energia elétrica, né? Mas principalmente também para mostrar o que está mostrando nessas duas figuras aí, controlar as enchentes, né? Porque a gente tinha muita enchente aqui.
Tem algumas fotos antigas que andaram circulando até na internet há um tempo atrás, mostrando locais aqui na Orla de Petrolina que eram tomados pela água do Rio São Francisco na época que você não tinha a construção das represas, né? Então, um dos objetivos das represas também é controle, né, dessas enchentes. Só que quando eu faço esse controle, em períodos que choviam muito e você também tinha o extravasamento da calha do rio, né, da calha principal do rio, assim como eu falei na figura anterior, nós tínhamos aqui a formação de lagoas marginais. Então aqui eu tenho a calha do rio, a calha principal, chove, 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 chove muito, alaga e ela extravasa para as laterais. E aí formavam as chamadas lagoas marginais, né? E são importantes essas lagoas marginais para controle de fluxo da biodiversidade, reprodução de peixes, né? Mas, infelizmente, né, um dos impactos que a gente tem, se por um lado a represa ela coibiu, né, o agravamento dessas enchentes, por outro lado, ela também tem esse impacto, né, de simplesmente desaparecer essas lagoas marginais que ocorriam aqui, tá certo? Bom, a gente também tem um outro tipo de formação de lago que são lagos formados pela atividade do vento, né? Os chamados lagos de barragem eólica, tá bom? São lagos formados em locais onde venta muito, né? Que é muito comum aqui no Nordeste, esse tipo de lago, né? Esse fenômeno ocorre com frequência no Nordeste brasileiro, através dos ventos alísios, né? Como, por exemplo, essa figura aí, essa fotografia, mostrando a Lagoa do Abaeté, em Salvador, que é um tipo de lago que é formado por deposição de areia, né? Que vem do vento, tá certo? Aqui também a gente tem, né? Olha só. E tem um detalhe, né? Assim, essas dunas de areia, elas vão é, se elas vão mudando de local de acordo com o vento, né? Então, para uma pessoa que não conhece muito bem o lugar, ela tem que ter um cuidado grande, porque ela não pode, às vezes ela tá num determinado local, ela grava, que para sair daquele local ela marca uma duna, alguma coisa, e aquela duna depois ela muda de lugar. E ela pode se perder ali, dentro daquele local onde ela tá. Tá certo? Isso também é muito comum.